Olá amigos, mais uma vez com você, para que nós possamos compartilhar e crescer sempre na fé. Existem alguns homens que marcaram e marcam a sua geração. Hoje eu quero compartilhar com você uma série que se inicia exatamente hoje, de um homem chamado Ezequias. Esse texto se baseia no livro de 2 Crônicas, capítulo 29. Mas para a gente entender um pouco quem foi Ezequias, ele precisa falar do pai dele. E o pai de Ezequias, Acás, foi um homem terrível, um homem que promoveu a idolatria, um homem que fechou as portas do templo, sacrificou o próprio filho, foi um rei iníquo e praticou atos de violência total contra a fé e foi um desgoverno para o seu povo. De maneira que quando Ezequias assume o governo, o reino de seu pai, ele recebe um reino quebrado, moralmente fracassado, a fé totalmente destituída, e um povo sem fé, sem esperança, sem um norte para seguir. Porque o pai dele, Acás, foi tudo de exemplo que um pai não deve ser para o seu filho. Pois bem, este Ezequias, ele assume um governo desse jeito, totalmente sem o mínimo de condições e credibilidade. Exército derrotado, moral do povo, economia. O pior de tudo isso foi que a fé do povo estava uma fé totalmente dilacerada, porque o seu pai chegou, inclusive, a fechar as portas do templo e contaminar o próprio templo. É dentro desse contexto que Ezequias diz o texto no verso 1 o seguinte: Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém 29 anos. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Para nós, um detalhe interessante, a idade de Ezequias. Aos 25 anos, moço, ele começa um reino com estas condições que você me ouviu falar agora há pouco. Agora, veja que interessante, ele determina, o texto diz, que ele age com retidão ao Senhor. Todos aqueles que querem alcançar de Deus coisas extraordinárias, todos aqueles que querem crescer na vida, precisam entender e compreender que valores e princípios sagrados da Bíblia são insubstituíveis. Veja que Ezequias, o texto diz, fez o que era reto aos olhos do Senhor. O sucesso da nossa vida, o sucesso ministerial, o sucesso da vida profissional, não pode ser trabalhado, não pode ser atingido quando nós vamos por caminhos tortuosos. E falando em fé, falando em valores e princípios, com Deus nós precisamos sempre trabalhar em retidão. Outra coisa que Ezequias faz, ele segue os exemplos de Davi. Observe que ele tinha mau exemplo se ele quisesse seguir. Ele poderia justificar o seu fracasso, se ele tivesse fracassado, dizendo, meu pai me ensinou assim, eu fiz assim. Mas a gente precisa na vida resolver quem nós queremos seguir, que exemplos nós queremos seguir. Aliás, maus exemplos nós já temos bastante, mas a vida sempre será feita de escolhas. Eu escolho o que eu quero. Quem serão as pessoas que vão influenciar minha vida? Aquilo ou que fatos da minha vida vão marcar, vão me balizar. No caso de Ezequias, ele nos ensina algo muito interessante. Apesar de muitas das vezes nós vivermos num ambiente hostil, às vezes nós viemos de um ambiente hostil, às vezes nós somos e fomos cercados de maus exemplos, nós não temos que reproduzir para a vida, para a carreira, para a família, para o ministério, para tudo na vida, o que de mal a gente aprendeu. Ezequias, ele faz uma opção. Entre elas, a mais importante, ser reto com Deus. E ele seguiu os passos de Davi. Ele poderia justificar-se dizendo, meu pai fez assim, aprendi com ele. Eu e você é que determinamos a quem nós queremos seguir. Se nós vamos seguir os maus ou os bons exemplos. Pense nisso. Eu sou Kleber Flauzino, pastor da Igreja do Brasil para Cristo em São José dos Campos. Prejudicar você eu não quero, mas abençoar sempre. Já que você está aí e gostou,
clica no sininho e nos siga para aumentar cada vez mais e a gente conseguir atingir pessoas que estão precisando. Beijo no seu coração, juntos até a eternidade. Deus te abençoe.